Céu Orlando apresenta Adolfo Marques dos Santos. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever e compartilhar este vídeo. Estes pequenos gestos são importantes para que o YouTube reconheça a relevância do canal e para impulsionar a divulgação das mensagens espiritualistas. Agradecemos sua colaboração. Capítulo 7. A suprema finalidade da vida. Pergunta: mesmo sabendo que a natureza não dá salto na evolução, há algum mecanismo para o ser humano acelerar a sua evolução espiritual e se integrar por ressonância às luminosas esferas celestes, principalmente àquelas frequentadas pelos espíritos encarnados que, em desdobramento, são conduzidos às escolas iniciáticas de alto nível evolutivo do outro lado da vida, pois estão conscientemente empenhados em sua reforma íntima? Resposta: após a criatura se conscientizar quanto ao sentido sagrado da vida corpórea, poderá intuitivamente se sentir impulsionada para atingir o quanto antes as culminâncias das dimensões integradas por evolução às altas esferas celestiais. Entretanto, mesmo sabendo que a natureza não dá salto na evolução, ela se motivará para continuar pesquisando sobre a vida e, assim, poderá frequentar escolas espiritualistas para conhecer melhor os mecanismos das leis imutáveis do Criador e, naturalmente, abandonar suas ilusões religiosas, evitando as frustrações tão comuns nas sociedades formadas por espíritos primários. Estejamos certos de que milhões de espíritos terrenos encarnados na vigília do sono são conduzidos às escolas iniciáticas existentes nos planos espirituais. Ao retornarem ao corpo biológico, abraçarão o Evangelho do Nazareno Mestre e se dedicarão à sua evangelização, tendo em vista que o Evangelho do Sublime Anjo é a síntese de todas as verdades. Assim, muitos darão sentido crístico à existência e se desapegarão dos tesouros da existencialidade. Quando se tratar de pessoa imediatista, embora portadora de certa dose de vontade, no sentido de se dedicar a causas transcendentes, será normal abandonar a causa crística por não ter paciência nem perseverança para construir a sua luminosa trajetória com raízes fincadas na eternidade. Na verdade, pessoa dessa graduação evolutiva espera que as benesses caiam dos céus quando as conquistas espirituais são pessoais e intransferíveis. No entanto, existem criaturas que, mesmo nessas condições, frequentando escolas iniciáticas nos planos espirituais, poderão despertar o seu Cristo interno e se motivar para a aquisição de novos valores morais. Como consequência, tais alunos poderão despertar o seu Cristo interno, vislumbrar novas verdades e, com segurança, abandonar as anímicas fantasias religiosas, principalmente aquelas em que o ser humano se auto-intitula portador de virtudes, que ainda não fazem parte de seu patrimônio moral. Certo é que, para o indivíduo graduar-se espiritualmente, a ponto de ter contato mental com as luminosas esferas celestes nas dimensões dos espíritos puros, o mais simples e proveitoso exercício é evangelizar-se, inserindo a mensagem do Nazareno Mestre em sua vivência. Pergunta: caso a pessoa ainda não tenha evolução moral para amar a Deus sobre todas as coisas, como amará a si mesmo para evoluir e ascender? Resposta: logicamente, os ensinamentos dessa magnitude não são dirigidos a crianças espirituais, aquelas inexperientes de Deus, considerando que, por mais que se esforcem, tais orientações não farão ecos à essência espiritual de criaturas de pouca evolução moral. Será o mesmo que atirar pérolas aos porcos, considerando que o nível de ensinamentos deve ser de acordo com a capacidade que bom percentual dos alunos tenha para assimilá-los. Assim, os que conseguirem serão modeladores de consciência e guia dos demais. Enquanto a evolução do espírito for restrita à concepção do plano tão somente físico,
o alcance de sua rudimentar mente é limitadíssimo, sem condições para conceber os infinitos planos metafísicos. O espírito de inexpressiva moral é naturalmente egoísta, razão pela qual se vicia, usando os mais variados meios, demonstrando que, além de não ter graduado ao Altíssimo, o seu olhar é inclinado para o chão, por lhe faltar visão transcendente, o que lhe leva à limitadíssima concepção de que a vida começa no berço e termina no túmulo, embora intelectualmente possa fazer discursos como se concebesse universos transcendentes, aqueles de altíssimas frequências em que a luz já não sofre refração. Justifica-se assim o fato de eles não terem aspirações para conquistar os céus. Na verdade, os tesouros celestes, por enquanto, não fazem eco à sua essência espiritual. Ao levarmos tais reflexões para o pilar religioso, por exemplo, percebe-se com segurança quantos indivíduos se propõem a invocar as potestades celestiais em benefício de seus semelhantes, mas suas ondas mentais são de baixíssima frequência, não obtendo naturalmente o sucesso almejado por falta de qualidades morais. Em muitos casos, por viverem tombados pelo sentimento de culpa gerado na atual encarnação ou trazida de vidas anteriores, tais indivíduos vivem em prisões sem grade. Outro item a ser considerado é que as suas ondas mentais, por serem fraquíssimas, não têm cores agradáveis que exaltem a vida e o autor da vida. Também as suas vozes não têm a entonação do acalanto. Pessoas desse naipe produzem ruídos estridentes ao invocarem a presença dos espíritos superiores ou quando buscam alento em Deus. Na verdade, criaturas assim, por falta de conteúdo moral, recorrem a gritos para impressionar as plateias humanas ou aquelas formadas por espíritos inferiores, pois as suas invocações não fazem eco à pátria espiritual dos planos luminosos. Entende-se assim o fato de milhões de pessoas que ainda não são portadoras da misericórdia do falar se saciarem quando invocam o espírito do astral inferior, e eles respondem prontamente. Na verdade, eles atendem à lei dos afins. O insucesso dos que se colocam como intermediário entre a terra e os céus, suplicando os lenitivos para os seus semelhantes, se deve ao fato de que os interesses pessoais se sobrepõem aos coletivos, como, por exemplo, almejar projeção social e liderança diante de seu grupo ou na sociedade a que pertença, ou quando portadores do antivital interesse em se locupletarem financeiramente. Esse tipo de indivíduo, para atender o seu ego, entre tantos adjetivos de que se diz portador, tem o mais grave, que é intitular-se portador de dons divinos, para representar Deus, com poderes excepcionais sobre a terra e os céus. Na verdade, é um pobre de espírito se intitulando bem-aventurado. Fica transparente que, enquanto a pessoa não tiver evolução moral para amar a Deus em primeiro lugar, por mais que se esforce, não terá condições para amar a si mesma, nem a seus semelhantes. Consequentemente, tal criatura não terá transparência na condução da vida diante dos homens, muito menos diante das inquestionáveis leis de Deus. Pergunta: é possível caracterizar um ser humano que verdadeiramente se perdoa e se ama apenas observando as suas ações e reações externas? Resposta: a convivência entre as criaturas facilita substancialmente uma melhor e mais apurada apreciação de nossos semelhantes, considerando que caso o pesquisador da vida alheia se detenha tão somente nas ações e reações externas do observado, dificilmente obterá o sucesso almejado, uma vez que muitos indivíduos se metamorfoseiam de acordo com as circunstâncias ou as conveniências. São criaturas miméticas, enganando a si mesmas, pensando que estão driblando a lei de causa e efeito. Tais seres humanos, com o avanço da idade biológica, poderão ser tombados por avassalador sentimento de culpa, o que os leva, quase sempre, a desencarnarem antes do tempo previsto.
Na verdade, a pessoa que não se perdoa, além de respirar dentro de sua aura nodosa, vive acompanhada permanentemente pela culpa e se consumindo, pois praticando o suicídio a longo prazo, uma vez que a culpa, por ser antivital, as pessoas que a possuem têm, logicamente, possibilidade de sofrerem de parasitose espiritual. Também existem aquelas que, principalmente ao desencarnarem, passam a sofrer de licantropia, metamorfoseando-se em verdadeiros monstros devido à culpa. São suas criações mentais. Avaliemos o ser humano que se ama. Caso seja portador de conhecimento quanto à legislação divina, não se vicia mentalmente nem ingerindo ou inalando substâncias tóxicas. A vida mental dele é primordialmente povoada por paisagens de belezas imanentes e transcendentes. Devido a amar a Deus sobre todas as coisas, a sua relação social é de alto nível, considerando que o seu grau de evolução moral lhe permite não ser possuído por qualquer tesouro que a ferrugem consome. Nesse caso, é capaz de perdoar sutilmente os seus supostos algozes sem acusá-los e de conviver com os diferentes e com as diferenças sem perder sua harmonia íntima. Quando ele reconhece que a evolução espiritual não é somente linear, como também superficial e volumétrica, esforça-se para conhecer e dominar com maestria o plano de sua temporária atuação. Também não se apega ao mundo externo, pois sabe que a existência é muito breve e que, onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Outro fator que deve ser considerado por quem for avaliar a conduta das criaturas é a idade biológica, já que, quase sempre, quando jovem, o indivíduo pode ser cheio de energia, mas vazio de experiência com Deus e sem sabedoria, embora se considere conhecedor das verdades absolutas, mesmo quando portador apenas da escolaridade atual do plano material, pois não trouxe grande cabedal de experiências crísticas adquiridas em vidas anteriores. Em A Grande Síntese, Pietro Baldi afirma: a semente de vossos atos está no vosso pensamento. Tal como a semente produz o fruto e o fruto produz a semente, o pensamento produz a ação e a ação produz o pensamento. Uma vez que na ação está a natureza da reação, consideremos de que maneira o indivíduo avaliado reage aos acontecimentos corriqueiros da vida em uma escola primária, como ainda é a Terra, na qual a maioria de sua humanidade não se dedica a conhecer as leis fundamentais da vida universal, reencarnação e causa e efeito. Dentro da mesma encarnação, levantando como a pessoa tem conduzido a vida até o momento da pesquisa, obtém-se uma noção sobre ela em função de sua idade biológica, uma vez que grande percentual dos que integram a sociedade terrena só dá sinais de teóricas mudanças a partir do momento em que o seu corpo biológico entra em processo de decadência energética. Quando falamos em teóricas mudanças, é porque a natureza não dá salto na evolução, o que quer dizer que a mudança não é em função de sua elevação moral, e sim em função da decrepitude, acompanhada pelo medo disfarçado da morte, o qual ainda faz parte de quase todos nós. Por mais racional que seja uma criatura, pois desprovida de emoções transcendentes, quando a idade corpórea preludia a perda natural dos impulsos que foram abundantes em sua juventude, ela intuitivamente sente vontade de dar novos impulsos à vida psíquica, na tentativa de recuperar o tempo perdido em que plantou vento e colheu tempestade. Apesar da tentativa, nem todos obtêm sucesso, considerando o exíguo tempo que possa lhes restar para concluir a encarnação. O ideal é adquirirmos a lucidez espiritual e, se possível, desde jovem, iniciarmos o nosso plantio reencarnatório em terra fértil, para, de preferência na mesma vida, colhermos frutos sem as energias da culpa por mais uma existência vazia de Deus. Por ser da criação o eterno evoluir, ascender e transcender para nós, moradores temporários do planeta Terra, estejamos atentos ao empuxo divino que já estamos sofrendo nesta fase nova de implantação dos adventos crísticos, atendendo ao programa da Terra, fecundando uma nova civilização para o terceiro milênio.
Vislumbremos um horizonte que atenda às expectativas dos coordenadores espirituais responsáveis pelo progresso ético-moral da humanidade terrena. Não fiquemos presos ao nosso concebível, para não reduzirmos o infinito à finita concepção humana elaborada pela nossa razão, pois, para exercitarmos a superconsciência, é de bom alvitre que nos projetemos para além do universo estelar, levando conosco a certeza de que, por sermos imortais, caminharemos eternamente em forma elíptica em direção ao infinito, visando a sentirmos progressivamente o absoluto, Deus. Dessa forma, não ficaremos rodopiando em torno do vazio à procura do nada. Não nos esqueçamos do sagrado propósito deste livro, que é entendermos e colocarmos em nossa vivência, em definitivo, que amar é a suprema ciência da vida. Uma vez que somos o que pensamos, em função das reflexões proporcionadas pela leitura deste livro, conclua você mesmo e afirme: sinto que, silenciosamente, vou criando com a minha mente campos energéticos de sustentação do meu corpo celular saudável. Vou criando, através das lindíssimas músicas imaginárias das dimensões edênicas para onde eu me projeto mentalmente, ambiente em que entro em enlevo e passo a respirar o hálito da vida nas dimensões em que a música terapêutica é fonte de energia para manter a minha vitalidade psicossomática, lembrando-me sempre que o ser humano é o que ele pensa. Neste sagrado ambiente, criado pela minha imaginação, vislumbrando as mansões celestiais, sinto prazer espiritual, tendo a música de cunho moral como impulsionadora da minha vida mental, dinâmica e criadora. Assim, estou despertando a minha superconsciência e, consequentemente, o eternamente novo, o eterno vir a ser. Com tal estado emocional crístico, vou me harmonizando com a divindade, advindo daí a saúde, o refazimento, o equilíbrio, e estou me harmonizando com o Cristo Amor. Vou agora para um ambiente esmeraldino, com nuances azuis, onde eu vou ouvir a 9ª Sinfonia de Beethoven. Sob esses acordes, o arcanjo Rafael se aproxima de mim e me diz: Filho, música é vida. A música de natureza divina liberta a alma da consciência de culpa. A música possui a virtude de fazer ligação das almas terrenas aos céus dos esplendores edênicos. Filho da música, utiliza o medicamento musical para refazimento de tuas energias mantenedoras da vitalidade corpórea, pois a música superior é criadora de sentimentos elevados, os quais são terapêuticos, pois atuam no binômio alma-corpo. A música, com a vibração da religiosidade, faz a ligação entre a alma terrestre e os poderes celestes. A música, com o tom da sacralidade, filho, é fonte de integração às emoções superiores. A música abre a percepção para a alma se comunicar com o cosmo. A música sacra tem energias curativas para todos os males. A música crística, aquela que identifica a voz sonora de Deus, empolga a alma para criar com a mente catedrais luminosas com energias defluentes de si mesma. Assim, permaneça mentalmente mergulhado em um universo de ondas sonoras que expresse religiosidade. Você, leitor, na sagrada condição de coparticipante da criação, continuando em seu crístico devaneio, afirme e confirme com o tom de voz que identifique pureza iniciática, a fim de que os seus ouvintes dos dois planos, ao ouvirem a sua misericordiosa voz, acendam suas chamas crísticas, afirmando: em meu ambiente mental, de cores agradáveis e límpidas, percebo os anjos da música dedilhando harpas de filigranas douradas, cuja mensagem musical é induzir as criaturas a dilatarem a visão interior e vislumbrarem à distância os espíritos que já se graduaram à angelitude. Aproveitando a sublime emoção produzida pelos anjos da música, eu, de mãos dadas com o arcanjo Rafael, vou passear pelo universo, visitando outras galáxias. Vou contemplar o universo pontilhado de sóis, estrelas, quasares.
Nesse passeio, devido a eu saber que no vislumbre da luz iluminado sou, por algum tempo vou manter o meu olhar fixo no sol central do universo para me energizar, pois eu sou o que penso. De volta à Terra, iluminado, com luzes saindo por todos os poros da minha alma e de meu corpo, estou criando mentalmente uma catedral de luzes policrômicas, comodamente sentado em um banco de cor marfim no interior da catedral. Vejo o arcanjo Rafael levantar-se e subir ao púlpito para proferir uma oração em benefício da humanidade terrena. Em volta da catedral, vejo um roseral florido, do qual exalam perfumes inebriantes. Ao fundo, uma orquestra formada por anjos da música. Presente, encontra-se em meu muito amado mestre, aquele que eu nomeei meu guia, aquele que produz em mim a suprema emoção pela vida, aquele que me embala na condução da vida, aquele que é eterno estímulo a alimentar em mim a esperança, aquele que é o meu divino sol, o Nazareno Mestre. Mergulhado nesse campo de energias, após a oração do arcanjo Rafael, também senti vontade de orar. Antes, porém, imagino Jesus em oração no alto da catedral que eu criei, com a minha potente mente. A magnificência de energias saindo do Sagrado Coração de Jesus em oração. É esplendoroso imaginar a profusão de luzes advinda do Nazareno Mestre, nosso eterno guia e modelo. Embebido nessa paisagem mental, afirmo e confirmo que, verdadeiramente, eu sou o que aspiro a ser. Eu sou o que amo. Agora, estou sendo atraído pelo magnetismo de Jesus em oração. Estou sendo puxado por um imã crístico. Jesus de Nazaré, encontro-me mergulhado na esfera luz do Nazareno Mestre, iluminado pelo sol central do universo e sob os acordes da voz de Jesus. Eu também vou orar. Vou me refazer através da oração. Vou interagir com o cosmos. Vou interagir com a suprema inteligência. Vou interagir com o gerador da vida universal. Vou falar com Deus. Ó Senhor, ó Supremo Arquiteto do Universo, Deus absoluto, Criador de todos os mundos, nesta corrente intergaláctica, nesta corrente cósmica. Neste momento de interação entre as partes e o todo que sois, eu sinto a cachoeira de luzes e bênçãos canalizadas por Jesus quando em oração no alto da catedral de luzes com as cores da vida. Eu vejo o planeta Terra incendiado com o fogo sagrado da essência crística saída do Sagrado Coração de Jesus. Eu percebo o nosso globo transformado em um divino santuário e os anjos entoando cânticos de louvor a vós, Supremo Deus, causa sem causa de tudo e do todo. Eu vejo a humanidade ajoelhada dentro da catedral e diante do altar da vossa criação, cantando hinos de louvor à vida, hinos de gratidão ao Senhor da vida, em um ato de reverência àquele que é a luz do mundo, o sal da terra, àquele que também é caminho, também é verdade e também é vida, Jesus de Nazaré. Graças a Deus. Amém. Os adventos crísticos solicitam que assimilemos e coloquemos na rotina da vida o Evangelho, a fim de que vivamos mais harmonizados com as leis da vida, usufruindo das benesses que outros espíritos terrenos mais polidos já desfrutam meritoriamente. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever e compartilhar este vídeo. Estes pequenos gestos são importantes para que o YouTube reconheça a relevância do canal e para impulsionar a divulgação das mensagens espiritualistas. Agradecemos a sua colaboração. Fim do capítulo 6. Amar a vida no plano da essência.